Olá, sejam bem-vindos ao canal Axiomas da História. Cá estamos novamente para juntos com você falar de história. E o assunto da vez é a monarquia nacional. Vamos entender o que foram as monarquias nacionais europeias, como, quando e em que circunstâncias elas surgiram. Mas antes de prosseguirmos, já deixe o seu like e se inscreva no canal Axiomas da História. É muito importante para nós termos o seu apoio para cada vez mais investirmos na divulgação do conhecimento histórico da nossa sociedade. E sem bolodórios, lero lero, leco leco, vamos começar! Monarquia. Para falarmos de monarquias nacionais, temos antes que entender o que é uma monarquia e como essa forma de governo surgiu. Então pegue papel e caneta para possíveis anotações e vamos começar! O que é uma monarquia? É uma forma de governo que, segundo estudiosos, surgiu com a organização das primeiras sociedades e a formação das primeiras cidades por volta de 8.000 a.C. aproximadamente. Os chefes e suas famílias, que acumulavam mais recursos, passaram a ter mais poder sobre os que possuíam menos recursos. Essa prática foi sendo passada de pai para filho, o que gerou uma elite de governantes da antiguidade com poderes absolutos. Alguns desses governantes, que eram chamados de reis, faraós ou imperadores, acumulavam poderes políticos, militares e religiosos, como era o caso do faraó do Egito, que era visto como um deus. Então, os reis eram considerados absolutos por mandar em todas essas esferas, política, militar e religiosa em alguns casos. Com o desenvolvimento da sociedade, a monarquia foi se aperfeiçoando e evoluindo com o passar do tempo e ficando cada vez mais complexa e organizada. Muitos povos como os egípcios, assírios, sumérios, babilônios, incas, maias, romanos, os romanos no seu período de monarquia e império foram governados por reis e imperadores, cada um com suas especificidades. O caso de Roma deve ser estudado à parte, pois a monarquia lá foi diferente. Lá existiam os reis, mas também existiam duas outras assembleias que ajudavam a controlar o poder. Então, farei um vídeo dedicado ao caso de Roma. Ao fim do Império Romano do Ocidente, no século V, a sociedade romana se misturou aos povos chamados de bárbaros, formando uma junção de costumes bárbaros e costumes romanos. O gigantesco Império Romano do Ocidente, que era comandado por um imperador, deu lugar à formação de inúmeros reinos bárbaros e muitos deles adotaram costumes romanos, como o cristianismo e o colonato. Nessa forma de governo, que deu origem ao feudalismo, o rei existia, mas não governava sozinho, pois dependia dos senhores feudais, que eram guerreiros donos de terras, chamadas de feudos, e que comandavam seus próprios exércitos particulares de guerreiros. Isso começou na época do Império Carolíngio ainda, quando alguns reis dessa dinastia doavam terras a seus guerreiros mais leais e fiéis. Após a morte de Carlos Magno, o rei mais importante da dinastia carolíngia, essa prática de os reis doarem terras a seus guerreiros em troca da lealdade e fidelidade continuou, e o poder dos reis ficou cada vez mais descentralizado,
pois toda vez que o rei precisava de um exército maior, se via obrigado a convocar seus senhores feudais. Então, os reis medievais não eram reconhecidos como deuses, não tinham direito divino e não tinham poderes absolutos. Eles governavam de forma descentralizada, pois estavam presos às relações feudo-vassálicas de lealdade e fidelidade que havia entre os guerreiros, um costume bárbaro que se perpetuou pela Europa após as invasões dos bárbaros ou germânicos e que virou uma das características do feudalismo. Os senhores feudais eram vassalos do rei e o rei o suzerano dos senhores feudais. Suzerano era quem doava e vassalo era quem recebia a terra. Na verdade, muitos senhores feudais tinham tanto ou até mais poder que o próprio rei, pois detinham a posse das terras e comandavam seus próprios vassalos, cavaleiros e servos. A monarquia, então, ficava totalmente vulnerável e submissa aos interesses desses senhores feudais. Também farei um vídeo dedicado a esse tema, o feudalismo. Na Alta Idade Média ainda, a partir de 711, inicia-se a invasão islâmica ou muçulmana na Península Ibérica. Esse momento da história europeia ficou conhecido também como expansão muçulmana ou a conquista árabe muçulmana. Grande parte da Península Ibérica estava sob o comando do Reino Visigodo, instalado ali desde o século V. No entanto, duas facções de guerreiros desse reino entraram em conflito por causa da sucessão do trono após a morte do rei Witiza, em 710, abrindo caminho para que os berberes do norte da África e posteriormente os mouros, como eram conhecidos os muçulmanos, invadissem a região, instalando califados na antiga Hispânia, nome que se dava a toda a Península Ibérica. O cristianismo, religião oficial do Ocidente na época, se viu ameaçado pela expansão do Islã e dos árabes na Península Ibérica por quase 800 anos. Mas os cristãos descendentes do reino visigodo não se deram por vencidos, não. E a partir de 722, com a Batalha de Covadonga, iniciaram um longo processo de reconquista da Península Ibérica. Processo esse que durou até 1492, quando os reinos de Castela e Aragão se uniram para pôr fim de vez por todas no domínio muçulmano naquela região. E é aqui que devemos ter bastante atenção, pois vai entrar na jogada histórica o Reino de Portugal, a primeira monarquia nacional que surgiu na Europa. Ai, raios, falando em Portugal me fez lembrar do patriota Roberto Leal. Aí, cachorro, se tu quer ser bonita, você! E também dos Mamonas Assassinos, que fizeram muitas homenagens a Portugal através do seu Vira-Vira. Mas deixando a curiosidade de lado, vamos falar de Portugal. O país Portugal continental, juntamente com a Espanha, que conhecemos atualmente, fazia parte do território invadido pelos árabes muçulmanos entre 726 e 1249. No entanto, foi no ano de 868, durante as guerras de reconquista, que o condado portucalense começou a ser formado.
Esse condado fazia parte do Reino das Astúrias, iniciado por cristãos refugiados da imposição de se tornar islâmicos. É isso mesmo, pessoal. Conforme os árabes iam invadindo os territórios, eles obrigavam as pessoas a aceitar o Islã como religião oficial. Isso porque eles praticavam a jihad, guerras religiosas em nome de Alá, que é o mesmo Deus que nós conhecemos, o Deus dos católicos, dos protestantes, enfim, o Deus único que nós conhecemos, pois todos eles têm a mesma origem judaico-cristã. Conforme os muçulmanos iam sendo expulsos na Península Ibérica, foram surgindo vários reinos cristãos, e no final do século XI, o condado portucalense tornou-se parte de um deles, o Reino de Leão. Então vejam bem, Portugal surge do embate aí entre católicos e muçulmanos, tá? O território era cristão, foi invadido pelos muçulmanos, mas os cristãos reagem e expulsam os muçulmanos. Porém, isso leva tempo, muito tempo. Essas são as chamadas guerras de reconquista. Cuidado com isso, porque cai nas provas do Enem e outros concursos da vida. Em 1096, o jovem nobre Henrique de Borgonha ajudou o rei Leão Dom Afonso VI a reconquistar o reino da Galiza, que estava sob domínio dos muçulmanos, e como recompensa, recebeu a mão da filha do rei, Teresa de Leão, em casamento, e as terras do condado portucalense. Olha que presentão, além de receber a mão da filha do rei, ainda recebeu uma porção considerável de terras. Foi onde começou Portugal. E em 1139, o filho de Dom Henrique de Borgonha continuou as lutas pela independência da Península Ibérica e conquistou novos territórios do reino de Algarve, tornando-se assim o primeiro rei de Portugal. Porém, Portugal tornou-se a primeira monarquia nacional com um rei que já alçava rumos a uma política absolutista somente no século XIII, quando o atual rei expulsou de vez por todas os muçulmanos de suas terras. Já a Espanha demorou um pouco mais para se tornar uma monarquia nacional, fato que só ocorreu através da união dos reinos de Castela e Aragão, concluída em 1492. Vamos entender o porquê dessa demora. Hispânia era o nome que se dava a toda a Península Ibérica, que, assim como Portugal, estava sob o domínio dos visigodos até 711 e posteriormente foi invadida pelos mouros muçulmanos. As guerras de reconquistas fizeram surgir nos territórios ocupados pelos árabes nessa região inúmeros reinos cristãos, que, embora fossem unidos pelo cristianismo, viviam em constantes conflitos entre si. Sob o comando do rei Sancho III de Navarra, os reinos de Castela, Navarra, Galiza, Astúrias e Leão foram unificados. Em 1469, após inúmeras batalhas dos cristãos contra os mouros, a presença muçulmana estava restrita ao reino de Granada. Nesse mesmo ano, ocorreu um fato decisivo para a unificação da Espanha, o casamento de Fernando de Aragão e Isabel I de Castela. Com esse casamento, os territórios do Reino de Castela e Aragão foram unificados, e Granada, após uma luta de 10 anos, 1482 a 1492, foi anexada a ele, marcando de vez por todas a expulsão dos judeus e árabes da Europa.
A união dos reinos de Castela e Aragão fortaleceu a coroa e abriu caminho para o absolutismo monárquico na Espanha. Essa união estratégica possibilitou em 1492 o descobrimento da América em nome da coroa espanhola ou castelhana por Cristóvão Colombo. E, é claro, o ouro extraído da América pelos espanhóis ajudou no fortalecimento da coroa espanhola, assim como o ouro extraído do Brasil no século XVIII ajudou a fortalecer a coroa portuguesa. Até aqui, vimos o que é uma monarquia e como surgiram as primeiras monarquias nacionais, que foram Portugal e Espanha. Mas a grande pergunta é: o que é uma monarquia ou Estado nacional? E atenção, Estado é uma entidade política e geopolítica, ou seja, possui organização política, social e jurídica, ocupa um território definido, possui lei máxima representada por uma Constituição escrita e é dirigida por um governo que possui soberania reconhecida interna e externamente. Uma nação é uma unidade étnica e cultural que mantém tradicionalmente seus costumes. Pode haver nação sem território, como o caso dos judeus. Mas esses são conceitos gerais. A composição de cada estado difere entre si. Por exemplo, existem estados que são republicanos, democráticos, e existem estados que são democráticos, parlamentares. Também existem estados que são monarquias parlamentares. E esses são conceitos que explicam o que são os estados e nações atualmente. Os estados ou monarquias nacionais foram os reinos que deram origem aos países que conhecemos atualmente. Constitui um conjunto de características que identificam uma política legitimada pelos próprios meios e um governo soberano iniciado a partir do século XIII, chegando até o século XVIII, quando ocorre a Revolução Francesa e o último rei absolutista é destronado na França. Para ser uma monarquia nacional na Idade Moderna, era preciso um território, um exército, idioma, leis escritas, estradas, impostos, religião, pesos e medidas nacionais, ou seja, que valeriam em todo o território. Esses elementos não existiam na Idade Média, pois quem mandava de fato eram os senhores feudais, que detinham muitas vezes mais poderes do que os próprios reis. Haviam os impostos, pesos, medidas e leis, dentre outras características. No entanto, cada senhor feudal aplicava-os e os controlava conforme seus interesses. As leis obedeciam mais a um padrão cultural, resultado da tradição de cada povo ou da união de costumes, como foi o caso dos romanos com os bárbaros. O rei existia, mas não governava de fato, uma vez que o poder era descentralizado nas mãos dos senhores feudais. Nesse sistema sociopolítico, econômico e religioso, denominado monarquias ou estados nacionais, que perdurou na Idade Moderna, o governante se destacava como absoluto e estava acima dos súditos. É ele quem determinava e aplicava as leis,
comandava o exército e controlava o comércio de acordo com os interesses do Estado e não de um grupo somente. É claro que nas monarquias nacionais da Idade Moderna, grupos sociais dos três estamentos ou ordens, o clero, os nobres e o povão, onde se incluía a burguesia, apoiavam os reis, pois defendiam seus próprios interesses. E os reis, por sua vez, faziam alianças que pudessem trazer benefícios à soberania e ao desenvolvimento do Estado. Veja o vídeo Antigo Regime do nosso canal Axiomas da História para entender melhor o contexto em que surgiu o fortalecimento dos reis e, consequentemente, que ajudou também na formação dos estados nacionais. E assim chegamos ao final desta aula. Esperamos ter sido claros nas informações históricas, mas lembramos que a pesquisa e o aprofundamento no assunto é imprescindível para uma melhor compreensão do período em questão. Portanto, estude, leia seu livro, faça novas pesquisas e complemente as nossas informações. Pedimos aos nossos alunos que nos enviem as possíveis dúvidas ou considerações pelo e-mail que está na descrição desse vídeo ou pelos grupos de WhatsApp da escola. Mais uma vez, pedimos ainda que deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nossas videoaulas com quem você quiser, pois além de nos apoiar, você contribuirá com a produção do conhecimento, principalmente nesses tempos de pandemia pelo coronavírus que estamos vivendo. Obrigada, se cuidem e fiquem bem!